Olá, boa noite, bem-vindo a todos. Acho que esse papo de hoje será um papo muito interessante, porque a minha convidada é uma convidada muito instigante. É uma convidada popularmente muito conhecida, nós, regional, nacionalmente também, mas o que me chamou a atenção e que me fez convidar a Ieda Horato Cruzes para estar conosco essa noite foi porque eu não acredito em milagres. As carreiras são construídas. Nós tomamos atitudes todos os dias. Dizemos sim e dizemos não. E assim a gente faz a nossa trajetória acontecer. Só que no mundo eminentemente masculino, ainda masculino, em que nem todas as mulheres que gostariam conseguem se destacar e nem todos os homens abrem espaço para essas mulheres se destacar, tanto na política quanto na vida privada, no cenário privado. Quando eu percebo uma pessoa chamada Ieda Horato Cruzes, eu fico sempre pensando qual foi a trajetória que ela trilhou para chegar onde ela chegou. Governadora do estado do Rio Grande do Sul, primeira mulher eleita. Não caiu do céu, não foi milagre, houve sim uma trajetória conquistada ao longo da vida para que nós pudéssemos ter a Ieda enquanto governadora. Essa live não vai falar de política, mas essa live vai tratar da vida de uma pessoa que conseguiu se fazer valer e hoje é absolutamente notória. Ieda, prazer em te receber aqui. Você já me convidou e eu já entrei? Nós estamos ao vivo? Nós já estamos ao vivo, sim. Eu estou me ajeitando no meu cenário Isso é aqui, melhor achando. ainda, sabe por quê? Porque nós É, teríamos um papo muito informal, tá. absolutamente descontraído, cada um Aham, na sua casa, né? aham. Batendo um papo sobre vida. Tá. Então deixa eu ajeitar o meu celular, Tá? tá? Vou pegar a base do meu celular, aquela que todo mundo tem. Espera só um pouquinho. Eu não sou muito cristã no Instagram, não, mas tudo bem, tá? Então eu estou fazendo assim, vai ficar nessa altura. Para você tá bem? Para mim está muito bem. Então, para mim também está bem. Já vi um monte de gente que eu conheço que entrou aí no teu Instagram, no teu canal, para participar da nossa conversa. Que prazer, Suzy, estar falando contigo sobre a vida, numa fase em que essa é a questão que todos se colocam e todos se perguntam, nessa fase esquisita de pandemia. Tá? Então, prazer que você tenha me chamado, muito obrigada. Muito obrigada por ter lido o meu livro, É, Coragem e Determinação, em que eu quis colocar para que conhecessem melhor aquela pessoa, esse livro aí, aquela pessoa que é uma imagem, na verdade. Eu queria sair da imagem e ir para o campo do conhecimento pessoal, né? Então, que bom que estamos conversando. eu achei muito interessante a coragem com que tu realmente revelasse a tua vida. E eu gostaria de introduzir a nossa conversa falando que a Ieda é filha da Silvia e do Francisco. O Francisco, um praticante dos ideais maçônicos, e a Silvia, uma adesista simpatizante da anarquia. A Ieda e seus irmãos, junto com seus pais, foram criados na Vila Mariana, em São Paulo, que a questão de alguns anos era como se fosse uma cidade do interior. As portas da casa dos Moratos eram portas abertas. As pessoas entravam, saíam e o papo rolava solto. Vocês imaginam um pai, eu fico imaginando, ao ler o livro, fico imaginando o pai, o maçônico, a mãe, uma
anarquista, digamos assim, né? E a democracia das conversas, e a democracia que foi instalada ao longo da vida dessa família, a ponto de cada um de si, cada um de vocês, poderiam se fazer valer nas suas ideias, nas suas propostas, e assim aconteceu a criação. Foi o que eu entendi do início do livro. Foi bem assim, Eda? Olha, Suzy, foi completamente assim. É claro que depois, enquanto a gente vai passando pelas etapas da vida, como pessoa, mas entendendo o meio aonde a gente se desenvolve, eu vi como era, e por isso coloquei no livro, como era para mim determinante que eu tivesse pais tão diferentes. Aham. Né? O meu pai, o da ordem, né? Ele foi grão-mestre de maçonaria, muito importante, pessoas iam até a minha casa pedir a bênção dele em época de campanha eleitoral. Então, ele era uma pessoa muito importante, mas ele era da ordem. Enquanto que a minha mãe, e os dois fizeram um casamento com uma prole de 6 filhos, maravilhosa, a mãe era adepta do anarquismo, teve um pai anarquista, né? Então, italiana. Assim como meu pai também é filho de imigrantes italianos. Então, dentro de casa, eu não tinha percebido isso que você está colocando depois da leitura do livro. Uhum. O ambiente dentro de casa induzia, estimulava e fazia com que cada filho, eram 4 mulheres e 2 homens, cada filho tomasse a sua vida pelas suas mãos. Uhum. E um diferente do outro, um completamente diferente do outro. E a gente composto dessas duas partes aparentemente tão polares, né? A mãe mulher anarquista e o pai homem maçom. Naquele tempo, eu escrevo no livro, e cresci me perguntando, né, por que as instituições, depois moldadas na minha cabeça, que faziam a história e o poder, né, desde o sistema financeiro até o sistema político, a maçonaria não tinha mulheres. Né? Não, as mulheres não eram parte. Enquanto que dentro de casa, o espírito democrático era totalmente prevalecente, quer dizer, todos são iguais perante a casa, cada um à sua maneira e com a sua individualidade. Então foi assim, sim, e isso moldou, no meu caso, né, porque nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo, eu sei que a gente é pequenininho, mas espera um pouquinho, a gente é pequenininho, mas vive e interage. Eu estou interagindo contigo e com todas essas pessoas que estão seguindo o teu Instagram. Né? Então, eu percebi o quanto da riqueza que eu tinha fez a minha decisão, a minha trajetória, porque eu te cumprimento pela escolha do nome do teu programa, que a trajetória é isso, você tem um começo e vai desenhando uma direção. Exatamente. Né? Então, essa direção, cada filho escolheu a sua. Mas E a minha aí, foi Eda, por esse caminho. vi um reforço nesse molde da Ieda, que foi a escola. Me chamou a atenção que, no primeiro momento, tu estudasse numa escola de freiras, uma escola feminina, só de alunas. E depois, num determinado momento também, tu foste para uma escola mista. Qual foi a diferença entre uma e outra? Total. Por quê? Porque escola é o lugar onde você cresce dentro de um padrão de ensino e aprendizagem. Uhum. Cada escola escolhe seu método, escolhe seus alunos, os alunos escolhem a escola. E você imagina que entre um pai da ordem maçônica e uma mãe da desordem, vamos dizer assim, anarquista, onde é que eles iam educar os filhos? Pois é. Ali no bairro. E no bairro, eles foram educar os filhos assim, as filhas em colégio de freira, católica, e os filhos em colégio de padre, jesuíta. Enquanto eu estudei em colégio de freira, para mim o mundo era aquilo. Os conteúdos que me davam, a interação que a gente fazia com as colegas e com as professoras e professores, faziam com que, quando a gente voltasse para casa, os meninos chegassem cheios de sabedoria. Eles falavam de coisas que a gente não tinha ideia, porque
eles falavam de coisas que eles aprendiam, ou viviam, ou vivenciavam na escola, no colégio jesuíta, ali a um quarteirão da onde a gente vivia. E quando eu fui para o colégio misto, no mesmo bairro, as turmas, não importava se era menino ou menina, o conteúdo que era dado era o mesmo. Então, aquilo que te é dado enquanto você é criança, quando você segmenta e diz meninas são isso, meninos são aquilo, eles vão aprender história, geografia, poder, finanças, né? E as meninas vão aprender a bordar e a sentar direito. Naquele meu tempo. Na tua vida? Naquele meu... Era isso? Era aí. Enquanto as minhas coleguinhas aprendiam a bordar, eu que tinha voz e a freira achou que era aquilo mesmo, me colocava a ler na frente da classe. O que eu li? A história de Santa Teresinha. O que é a história de Santa Teresinha? Olha, meninas, a vida da mulher é isso. Não, não é isso. É isso conforme a organização social onde você vive. Então, quando eu fui para o colégio misto, aquilo foi uma grande descoberta. E olha, quando a gente é adolescente, inclusive, se vestia direitinho, tudo uniforme, tudo uniforme. Mas os conteúdos passaram a ser os mesmos. Então, eu não ficava fazendo aquelas perguntas para minha mãe e para o meu pai. Pô, como é que o meu irmão sabe disso? E eu não sei. E sabe como é que é? Com 6 filhos, não tem muito tempo para responder, né? Então, aquilo moldou para mim, eu não tenho dúvida disso, e por isso eu coloquei no livro, aquilo moldou para mim a primeira regra. As meninas não nascem com cérebro pequeno e os meninos com cérebro grande. Depende do conteúdo que é dado a eles. E se o conteúdo é dado num mesmo ambiente, aquilo que eu tinha na minha casa, cada um tomando pela sua mão a decisão no que é possível, do que você vai ser na vida, como é que você vai se realizar, como é que você vai ser feliz, eu passei a ter na escola. Então, ali desapareceu aquele mundo duplo, que eu vivia como se meninas vivessem no mundo prontas para cumprir uma certa finalidade, e os meninos iam para o mundo para mandar no mundo. Então, nessa época? Hein? Que idade tu tinhas nessa época quando tu fosse para a escola mista? Quando eu mudei de escola, e a escola era privada também, Luiz C. Pasteur, lá em São Paulo, no mesmo bairro, eu era adolescente. Eu tinha 13 ou 14 anos. Então, até então, eu fazia perguntas e não encontrava respostas. Bom, a vida inteira a gente faz perguntas e vai atrás das respostas, né? Mas aí, quando eu entrei no colégio misto, muitas daquelas perguntas, que eram quase mitológicas, eram segredos, eram bruxarias, sei lá o quê, aquilo desapareceu. Passei a entender e passei a ter segurança de que eu era um ser humano como era o menino que sentava do meu lado, como era a menina e o menino que eu encontrava na rua. Não era uma questão de que as diferenças iam ao nível de que o saber era uma coisa para os meninos e o obedecer era uma coisa para as meninas. Então, eu tinha 13, 14 anos, e logo depois, você deve ter lido no livro, um outro rompimento muito, muito importante que eu tive foi que, enquanto eu estava no Liceu Pasteur, escola privada, um pouco de redoma, aprendendo francês, vôlei, ia para as aulas de cerâmica, quando deu a grande crise do Jânio Quadros, em 1961, e meu pai perdeu o emprego. Naquele tempo não tinha caderneta de poupança, seguro-desemprego, não tinha nada disso. A pessoa ficava sem emprego, no dia seguinte não tinha dinheiro para comprar pão. Então, meu pai, que era tipicamente da escola maçônica, disse, não, parar de estudar nunca. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo,
eu tinha 16 para 17 anos, e nós fomos estudar de noite num colégio público, Basílio Machado. E no colégio público, naquele ano do Jânio Quadros, era greve para tudo quanto é lado, manifestação de eu não aprendi nada, mas eu aprendi a vida. Sim. E eu aprendi a diferença que existe entre um mundo onde você pode pagar pela educação e um mundo onde a educação pública tem uma responsabilidade a te fazer gente. Também aquilo me abriu a cabeça. E como eu fui trabalhar na porta do hospital, ali perto de casa, o Hospital São Paulo, Hospital da Faculdade de Medicina, porque eu fiz um concurso para atendente. Eu, 17 anos, né? E na porta do hospital eu aprendi o que era a vida que chegava até os hospitais. Olha que eu estou falando em 2021. São os hospitais recebendo gente em 2021. Com Covid, fazendo a separação. E ali eu aprendi. Chegou homem queimado pela mulher, chegava gente esfaqueada, chegava, enfim, de tudo. E eu dizia, gente, o mundo não é onde eu vivo. O mundo, ele, depois, logo, não demorou muito, a gente chegou até a Lua, entende? Mas o mundo, e desse mundo eu não quero me separar. Eu quero participar dessa vivência, desse mundo. Então, foi a outra coisa, saber que existem 2 tipos de educação, naquele tempo era evidente, a educação privada e a educação pública. Uma educação onde eu deixei de aprender tudo que se aprendia no 3º ano, do científico, que era o que eu fazia, porque eu gostava de matemática, gostava de ciências, aquela coisa toda. E ali foi uma revelação, quase uma epifania, quando na porta do hospital, aí meu pai demorou algum tempo para recuperar a sua condição financeira, o seu emprego, que eu levava o pão para casa. Com 17 anos eu levava o pão para casa. E aí ele disse, minha filha, você não precisa mais trabalhar. Eu disse, meu pai, eu nunca mais vou parar de trabalhar. Eu nunca mais vou deixar de participar do mundo como ele é. E através do trabalho, e no meu caso jovem ainda, e hoje para qualquer idade, através da escola, através dos cursos. Então, foram esses momentos determinantes, Suzy, que me fizeram a mulher que eu sou. Né? Eu acho que A tem base que eu sou. Eda, que eu vou só te interromper, porque na minha visão também foi muito importante o teu pai, um intelectual, num determinado momento, vendo o teu interesse pela leitura, franqueou a sua própria biblioteca para ti aos 13 anos, permitindo, e aí vamos considerar que nós estamos falando de, eu não sei nem que ano era esse, mas eu só sei dizer para mim mesmo o quanto isso era raro, né? Na medida que os homens, e até assim, de forma paternal, né? Nos referindo de forma geral aos pais, né? Meio que conduziam a leitura das suas filhas. E o teu pai foi o contrário, ele abriu a livraria, a sua própria biblioteca, desculpe, para ti, dizendo, leia a partir desse momento o teu interesse, a minha biblioteca passa a ser a tua biblioteca. E ali tu tinha livros de todas as ordens, inclusive maçonaria, livros da ideologia espírita, e tinha livros também de outras naturezas. Me parece, Eda, que alguns fatores, a formação e esse ambiente familiar, somado ao ambiente de um pequeno bairro, digamos assim, somado à escola feminina e masculina, ou a mista, né? Depois, a tua ida trabalhando no hospital por uma contingência familiar. Esses ingredientes todos me fazem entender que tu és uma pessoa que tem ânsia realmente pela vida como ela é. Pela vida clara. E a partir da vida clara, vida factível, aquela que está estampada de forma eclética no nosso mundo, ter a tentativa de transformar a vida a partir de si. Essa percepção é correta? Olha, a tua sensibilidade, primeiro eu quero dizer a todo mundo que está nos assistindo que no mundo do jornalismo ficou cada vez mais difícil os jornalista irem atrás, quando iam fazer uma entrevista,
de tudo que se referia ao entrevistado ou à entrevistada. Você leu o meu livro. Você fala da Vila Mariana como se conhecesse. Você fala do meu pai, da minha mãe. Então, a tua sensibilidade captou esse fio condutor trajetória. Claro que eu fiz tudo isso porque eu tinha gosto e prazer. Claro. Mas eu vou dar um spoiler. Lá, quando chega lá no final do filme, do livro, os jornalistas me perguntaram na entrevista, né? Sim, mas como é que você aguentou tudo isso que você aguentou no tempo do governo, né? Aquela coisa toda. Enfim, e eu disse, olha, eu nasci num tempo em que o mundo queria que não houvesse mais guerra. E eu nasci em 1944 e em 57 meu pai abriu a biblioteca porque ele não aguentava mais eu fazer pergunta e que ele tinha que fazer discurso para responder, né? Pai, por que eu não posso ser maçã? Pai, por que eu não consagro ao corpo de Cristo? Pô, daqui a pouquinho meus irmãos estão indo para o exército, eu quero aprender a arte da guerra. Tal. Mas, minha filha, está aqui, biblioteca aberta, vai buscar nos livros, isso é coisa de maçom. Vai buscar nos livros e na vida as respostas às tuas perguntas. E lá, quando eu te dou spoiler a quem está me vendo, lá no final do livro, acabou a guerra. Foi escrito um livro absolutamente transformador, que em 1947, um campo de concentração, Viktor Frankl, médico, ele escreveu um livro criando uma escola de terapia, que é a logoterapia. Bom, logoterapia, o que é isso? O que é logo? Bom, a palavra de estudo está em todas as Bíblias, né? No princípio era o logo, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Só que em 47 eu não sabia ler. Mas quando deu lá para 50 e quase 60, enfim, eu era adolescente, 13, 14 anos, ele franqueou a biblioteca para mim, porque eu matava ele de pergunta. Ele, minha mãe, todo mundo, eu matava de pergunta. Por que as coisas são como são? Por que tem pobre? Por que tem rico? Por que é isso? Né? Dentro de casa, e eles não tinham muito tempo para responder. E a descoberta de uma biblioteca que tinha de tudo, desde da Barça, que era uma enciclopédia gigantesca, até livros de literatura, e ali eu aprendi grafologia e horóscopo, eu fui ler, fui saber. Ali eu aprendi a criação do mundo, Atlas, tudo mais. Aquele era o meu mundo, mas era o mundo da busca do sentido da vida, do logos, né? Então, como adolescente, aquilo eu disse assim, não, é isso que eu quero. Eu quero na minha vida ler. Eu quero ler, eu quero descobrir. E o que eu ler, eu quero conversar com as pessoas. Isso é democracia. É quando o que você tem dentro de você, você troca com quem você está conversando. Né? Isso é democracia, em condições de igualdade. Porque lá a democracia grega, iam para a praça votar só os homens livres. Homens livres não tinham que fazer o serviço da casa, senão eles não seriam livres. E nem o serviço de trabalhador, porque eles tinham escravo. Então a democracia grega é por aí. Nós demoramos até o século passado para dar o voto para a mulher. Né? Pois na democracia grega, que a mulher votar coisa nenhuma, entende? Só no campo dos deuses, sim, tinha Antígona, tinha umas figuras mitológicas de mulheres muito fortes. E aquilo tinha na biblioteca do meu pai. Eu fui ler Antígona. Desde então é a minha preferida. O que era Antígona? Antígona, na mitologia grega, era a filha do grande rei, do deus, que, porque brigou com o filho morreu e a grande vergonha era não enterrar. Pega a Covid nas valas comuns. Pega a Covid nas valas comuns. E a Antígona, irmã, disse assim, não. Ela brigou com Deus e o mundo porque ela queria dar o sepultamento para o irmão. Então, como é que eu vou descobrir aquilo quando eu tenho 14, 15 anos? Que mulher espetacular é essa? Eu sou ela, eu quero ser ela. A Antígona é a minha mulher.
Antigo não é o meu modelo. Depois tem tantas outras ali, as Pazes e tal. E tem a Temis, que é da Justiça. Enfim, mulheres que fazem o equilíbrio do mundo. Mulheres para as quais não tem diferença. As regras do mundo, os padrões patriarcais, não tem nada a ver. Eu quero fazer tudo que o outro faz e quero que ele faça tudo que eu faço. Mas, Né? Então, Ieda, foi isso. deixa, Adolescente. deixa eu te perguntar uma coisa. Imagina, aos 13 anos, tu já tinha essa liberdade de leitura. Tu tinhas bastante, assim, tu tinha pessoas fora, a tua família, com quem tu trocava ideia sobre isso? Tu tinha amigas que eram tão intelectualizadas já como tu tinha os teus irmãos? Não, essa é a parte da trajetória, Suzy, que é solitária. Pois é. Não é que aí eu ia para os bailes, para as festas, com a turma do colégio e as famílias amigas, tudo cheio de filho. Tal. Então, aí vinha o rapaz me tirar para dançar, eu começava a conversar, teve um que me disse assim, Ieda, você está numa festa, não me venha me falar de livro. Então, eles não queriam falar de livro, eles queriam falar de outras coisas, né? Então, queriam ter outras sensações, enfim, como faz parte do Aham. mundo da adolescência indo para a vida adulta. E então, dentro da escola, aquilo se dá entre colegas e professores, no teu ambiente. Né? Eu perguntava muito no Liceu Pasteur para o professor de História, para o professor de Geografia, por que tem pobre? Onde estão os pobres? Ele me diz, pegava aqueles mapas enormes e me dizia tal e tal, e dizia assim, oh, você vai ter que viver muito até responder as suas perguntas. Mas eu sempre busquei interagir. Né? A primeira interação é na viagem com o próprio livro. Né? Você imagina agora. Pô, quando eu tenho uma pergunta a fazer, eu vou no Google e vou lá, escuta, quem foi o fulano? Aí tem o Wikipédia, a enciclopédia livre, e eu converso com a máquina hoje em dia. Depois de ter conversado a vida inteira com companheiros de faculdade, de política, com mulheres, do vôlei, tudo. Então, não tinha muito com quem conversar, mas é assim mesmo. Essa trajetória intelectual, ela é solitária. Ieda, deixa eu te fazer uma provocação. A leitura, ou melhor, o acesso à uma biblioteca, é bastante confortável para uma pessoa que é tímida, né? Me fala sobre isso. Tá, é uma necessidade para a pessoa tímida, que eu sempre fui. Pois é. Eu só venci isso quando eu entrei para o mundo da comunicação, que é esse teu mundo. Sim. Sendo economista e vivendo lá o final dos anos 70, o Delfim Neto, depois do segundo choque do petróleo, depois dos anos 80, década perdida, hiperinflação. Aí eu fui chamada a participar da comunicação. Porque eu tinha uma classe com 50 alunos, 40 alunos, tinha 3 classes, tinha Isso tá 150 alunos. eras professora na URGS. Não. Sim, eu já era professora da URSS. Aonde aquilo que eu tive em casa, open house, eu tinha na minha sala de trabalho. Vinha a jornalista, eu atendia. Ao lado era aquele feudo universitário, tipo uma hora, tem que acontecer e tal, e não pode dizer o que você sabe, qual é a tua opinião, e o regime militar e tal, tal, tal. Não, 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 é open house. Como é até hoje, a minha vida é open house. Então, quem vem para dentro da casa, ou para a casa de quem eu me sinto perfeitamente à vontade, mas eu não me sinto à vontade quando eu entro num ambiente onde eu não conheço as pessoas. Tanto é que quando eu jogava vôlei, nasceu a TV Tupi e tinha lá um programa chamado Preto e Branco Almoço com as Estrelas, TV Preto e Branco. E o meu técnico de vôlei, a gente ia para uma jogos de colégio, como é que é? Jogos entre escolas, enfim. Aham. A gente ia participar e ia ter que viajar. E naquele tempo não tinha dinheiro. E ele me perguntou: vamos comigo na televisão pedir quem é que quer ajudar a gente a fazer a viagem? Hoje você tem 1000 formas de fazer isso. Você pede, vai lá, enfim, na própria internet você consegue. E ali eu descobri, Suzy, são as epifanias da vida da gente.
Eu tímida, enorme, eu era mais alta que todo mundo. Né? Me diziam, você é muito bonita, e me olhavam por causa da minha beleza, eu tinha uma fúria por causa disso, não gostava disso. Então, cada vez mais encolhi, tinha muita afta, tinha afta, ciclos de afta em seguida, frente ao mundo, assim, aquele turbilhão. E aí, quando me pediram para falar para a câmera de televisão, apareceu a Margarida. Ali eu me descobri. Enquanto eu falo com milhões de pessoas por uma câmera de televisão, não existe timidez. Quando eu tenho que ter contato pessoal, esse é o tímido. Quando eu tenho que ter contato pessoal, aí tem uma série de restrições. E ali eu comecei a me expor para o mundo. Tá? Foi nesse programa de televisão, Almoço com as Estrelas, a pedir apoio para a gente poder viajar para os jogos, antes de universitários, jogos escolares, enfim, os jogos da juventude, não sei o nome que tinha. Ali eu me descobri. E ao me descobrir, eu comecei, dentro da escolha que a gente faz a cada dia na vida, a ir escolhendo a cada dia esse tipo de contato. Esse tipo de contato, nunca tive problema com máquina fotográfica, com câmera de televisão. O meu problema era com as pessoas, e mesmo não muito racionalmente, eu disse, como esse ato aí eu tenho que dar um jeito de reduzir. Eu quero ter a mesma felicidade que eu tenho de falar com as pessoas que eu não estou vendo, do que falar com as pessoas que eu estou vendo. Essa é a timidez vencida através da comunicação. Esse é o teu trabalho. É o teu trabalho quando você faz aqueles teus cursos, é assim, comunique-se. Mas o que é isso? Isso é uma arte. Né? E cada pessoa vai no seu caminho. E ali, posso te contar uma outra coisinha rápida. Um dia eu fui a São Paulo, já estava aqui em Porto Alegre, e o meu irmão me levou para uma professora de matemática da USP, que ele deu minha data, hora e local de nascimento, e ela desenhou o horóscopo. E eu tinha loucura por horóscopo. Aliás, até hoje eu tenho. Eu acho uma sabedoria aquele troço. E astrologia é uma sabedoria. Assim como a astronomia hoje está mais ao nosso alcance. E eu fui ouvir a japonesa. A japonesa me fez uma pergunta, por isso esse troço de comunicação que eu estou te dizendo. Ela perguntou assim, você é ligada a dinheiro? Eu já era economista, já estava dando aula de economia, ela não me conhecia. Lá atrás. Eu disse, não ligo para dinheiro. Mas eu ligo muito para saber como é que o dinheiro é feito. Eu gosto de saber sobre finanças, sobre dinheiro. Ah, tá. E me diga uma coisa. Enfim, ela me disse que os astros, na hora, local e dia do meu nascimento, estavam concentrados em 3 casinhas. Aham. E as casinhas eram da comunicação e das finanças. Antes de saber disso, eu já estava nas comunicações e nas finanças, o que dá uma lição para mim. Qual é a lição? Ninguém precisou me dizer que eu tinha aquela propensão. Na vida eu fui escolhendo autonomamente, a cada coisa que me acontecia, o que eu ia fazer, o que me dava mais prazer. E era finanças e era comunicação. Mas estava escrito nas estrelas. Os astros já diziam isso, né? Aham. Então, foi muito bacana também aquela sessão com a professora de matemática. Deixa eu dar uma viravolta aqui no nosso papo. E tem uma passagem muito interessante que eu ria muito quando eu li. Eu gostaria que tu falasse sobre a inveja do útero. Ou a inveja... E mais, pode falar, por favor. Tá, eu, antes de entrar para a televisão, para a rádio e para jornal, o que te torna conhecida de 7 milhões de gaúchos, e conforme o teu posto para 220 milhões de brasileiros, e conforme o teu posto para bastante gente lá no exterior, como foi o meu caso, antes disso acontecer, eu era uma economista muito famosa, e você mora no mesmo prédio do que a Helena Ibanhes, minha querida amiga. Isso. E eu morei nesse prédio também, junto com vocês. E a Helena, então, me convidou para assistir um ciclo lá de debates, que ela promovia, inclusive. E eu
Depois daquele, me convidaram para participar de um debate que era com Ciro Martins. Imagina só, era com Ciro Martins. O grande Ciro Martins, meu Deus! E, para mim, todo mundo é grande, né? Alguns com mais luz, outros com menos luz. E aí eu me lembro que cada uma ia falar de alguma coisa de um livro que ele tinha publicado. Eu tinha que falar sobre o aspecto econômico da psicologia do Ciro Martins. Aí ouvi um falar, ouvi outro falar, você sabe, esse meu jeito, que a minha timidez é uma característica, mas ela foi para o espaço através da comunicação. Eu superei. Aí ele me perguntou, alguém me perguntou alguma coisa de economia, eu falei, não, um pouquinho só. Tem uma passagem do teu livro aqui que eu quero comentar. E na passagem do teu livro, tem uma coisa de mulher, que eram só mulheres ali, só mulheres. E a base do ser mulher é a inveja do pênis. Posso te dizer uma coisa? Para ele, Ciro Martins, eu nunca tive inveja de pênis. Sabe? Eu sou muito feliz de ser mulher. Eu não tenho inveja de não ter. Agora, a vida está me ensinando que Freud morreu antes de completar a sua teoria. Que essa tal de inveja do pênis não conta, entende? Porque ele tinha que ter, dentro da escola freudiana, criado a parte da inveja do útero. Porque o que fazem com as mulheres é porque as mulheres, e os homens, na grande maioria, não entendem as mulheres, porque as mulheres são para dentro, têm útero, gestaram eles, pariram eles, que história é essa? E eles não podem gestar e parir. É esta a inveja que o homem violento tem, que o homem patriarcal tem. E eu me lembro que a plateia ficou com os olhos desse tamanho. Ele também, falei, bom, agora eu vou falar de economia. Né? Mas antes eu coloquei para fora algo que lá na biblioteca do meu pai, nas perguntas que eu fazia, nunca tinha sido me respondido. E ali eu disse assim, bom, se não me responderam, deixa eu dizer como é que eu penso. Eu penso que parte da violência do mundo, e a violência ligada, sim, feminicídio, sim, ligada à mulher, Sim. existe a violência na política, posso te dizer isso, tá? A violência tem a ver com isto que o Freud não descobriu. Eu espero que algum psiquiatra compre a ideia. Falei para o Ciro, compre a ideia e escreve sobre isso aí, né? E não me deram bola. Enfim, parte da violência é isso, e você deu risada, porque você imagina, isso daqui era lá na escolinha de artes que tem na esquina da Ipiranga, com a Érico Veríssimo, naquele auditório pequenininho. A Helena, que era uma feminista e é de primeira, vibrava, porque eu tinha ousado sair da caixinha da economista e entrar em alguma coisa que ninguém tinha me respondido. Até hoje não respondem, mas eu tenho certeza que existe na sociedade a inveja do outro. Ieda, tem o seguinte, né? Para uma pessoa que ruborizava na sua infância e adolescência, né? Por motivos assim, motivos fáceis, enfim, né? Eu fico imaginando essa timidez que ainda existe, né? Porque ela tá lá. Ela pode ser trabalhada, ela pode ser enfrentada, de vez em quando ela aparece e tal. Mas eu queria te perguntar, Ieda, como é que é, da onde surgiu a tua condição de ser tão resiliente? Tu fica falando da tua vida, da tua trajetória, e eu percebo uma resiliência desde o início da tua vida. Olha, essa pandemia, ela me fez ter mais consciência do que eu já tinha antes, de que eu passei a minha vida inteira olhando para fora. Eu não olhava para dentro do meu corpo, sabe? A minha curiosidade para tentar entender o sentido da vida, o mundo, as desigualdades, né? Eu sempre estava... Eu não tinha os olhos para dentro. Eu tinha os olhos para fora. Quando, por alguma razão, vamos falar do governo, que é o mais conhecido, quem sabe, de quem esteja nos
nos acompanhando. Tá? Quando eu me elegi governadora, numa campanha belíssima, né? Ninguém acreditava, foi ótimo, mandei o marqueteiro embora, fiz, aconteceu, está tudo no livro. Leiam o livro. Começou uma época no Brasil, já tinha virado século, começou uma época no Brasil, que até hoje perdura, porque as raízes estavam um pouco antes. Eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu estou na minha terceira possibilidade de ver transformações do mundo. Primeiro, quando eu nasci, eu vi a transformação dos anos 60, eu vi a transformação dos anos 90 e quero ver a transformação dos anos 2020. Mas aí nasceu um interesse do sistema de comunicação, da instituição comunicação, muito, muito concentrada, quase monopolista no Brasil, de vender escândalos. E depois ficou muito claro, eu fui eleita e eu vou honrar. Tanto é que tive problemas imensos com o vice-governador. Chegou a partir de um momento, eu disse, esquece que tem vice, você não pode mais sair, você vai ficar 4 anos presa aí nesse governo, fazendo o máximo que você vai conseguir fazer. Mas no primeiro ano, o vender escândalos eram operações absolutamente escandalosas, em que botavam todo mundo dentro, o assassinato de reputação, uma coisa muito... E a partir de um certo momento, que foi, eu comecei o governo em 2007, quando chegou 2009, deu aquela manifestação na porta aqui de casa, com meus netos dentro, né? Minha filha disse, não foi para isso. Eu não vou sacrificar mais minha família. Se não botarem ordem nessa bagunça aqui, o Ministério Público Federal fazendo um jogral, querendo me tirar do cargo, segurando a grande riqueza que eu tinha, que era uma conta bancária. Né? Quando é que se dá a resistência? A resistência, assim como a timidez, ela é uma característica minha. Resiliência. Sim. É uma característica minha. Mas nem por isso eu precisava continuar no posto. Aí eu dei uma escapadinha para São Paulo, depois do portão de casa, porque no portão da minha casa, Suzy, estavam todos os canais de jornalismo, rádio, televisão, junto com aquele bando barulhento batendo lata, acordando o bairro inteiro. E a minha segurança não dava. Como é que eles sabiam e a minha segurança não? Eu falei, que estado mais falido é esse daqui? E que eu tenho uma falsa segurança. Então, eu cheguei lá para o governo, olha, ou vocês botam ordem nisso, que eu não vou perdoar vocês, de não saberem o que o mundo inteiro estava sabendo às 7 horas da manhã, já que todos os canais de rádio, televisão, jornal estavam aí para fotografar o grande desastre. E quando eu estava voltando dessa viagem, em plena consulta popular pela internet, pela primeira vez, para cada cidade decidir qual era o investimento que queria, eu parei lá em Canela, na Casa de Governo de Canela, e enquanto eu telefonava e dizia, vão votar pela internet, vão lá, vão no posto, tá? Escolham os investimentos que vocês querem, né? Decidam uma parte do orçamento do Estado e tal. Aí veio a minha jornalista e escreveu, o Ministério Público convoca uma reunião, ao vivo, com toda a mídia nacional, local, e eles estão pedindo o seu cargo. Ah, baixou o Brizola, Suzy? Baixou, Brizola. Lá em Canela, eu disse, é? Pois não vou sair. Daqui não saio, daqui ninguém me tira, eu vou honrar esse voto. É um absurdo esse jogral. Desse Ministério Público, junto com a Polícia Federal, todo mundo sabia os partidos políticos, daqueles procuradores, daqueles... Um horror. A partir daí, eu disse, ninguém vai mais tirar. Agosto de 2009, ninguém me tira daqui. Para tirar tem que ser a ferros, tá? Porque eles estão desonrando a democracia que eu defendo, a ética que eu defendo, a verdade que eu defendo, a verdade que eu defendo. Então eu vou aqui para defender a verdade, para dizer com a minha ética, ninguém me tira daqui. E fui para a porta do palácio e fiquei lá, com os braços, quero ver alguém me tirar daqui. Quero ver.
amarrei o cavalo lá na praça, entende? E o que é a resiliência? É quando essa que é uma característica estrutural minha, que tem a ver com a segurança dos meus valores, e de eu não estar ferindo os meus valores, os meus antepassados, a educação que eu tive, os filhos que eu botei no mundo, não vão mexer com isso. Isso na parte da política e em qualquer outra parte, né? Desde os namoros e tudo mais, né? Quando afetada pelas facadas da vida permanentes, né? Vem essa parte estrutural minha e diz assim, não, dessa defesa ninguém me tira. Tanto é que eu dei uma entrevista para uma jornalista muito querida lá do Correio do Povo, e ela muito cuidadosamente me perguntou, pois é, né, governadora, mas e agora eles querem lhe tirar do cargo? O que a senhora vai fazer? Resistirei. Foi a manchete do Correio do Povo do dia seguinte, resistirei. E a partir dali me desceu uma calma, Suzy, porque eu fiquei certa de que a minha força vinha do que eu tinha dentro para fazer o que eu achava certo lá fora e enfrentar o lado escuro da força. Tá? Tanto é que você está vendo, minha nova paixão é essa daqui, ó. Essa é minha nova paixão. Esse é o Baby Yoda. Baby Yoda, na refeitura do Star Wars, entende? Esse. Então, pronto, lá nas profundezas do treinador Yoda, né? É isso daí, eu não tenho que temer ninguém, tá? Eu tenho que temer uma coisa muito superior a essas bobagens que principalmente homens que têm inveja do útero e sede de poder, tá? E sede infinita de poder, eles vão procurar a turma deles, porque aqui tem mulher. E aqui tem mulher para defender homem e mulher. Ieda, esse papo contigo está sensacional, está genial, mas nós temos uma plataforma que nos impede de continuar. Eu queria te pedir que, por favor, rapidinho, agora em 1 minuto, tu fizesse as tuas considerações finais. Tá, Suzy, parabéns e obrigada. Um beijo no teu pai. Eu tenho visto as gravações que você faz, que depois coloca no YouTube. E eu quero que tenha sido muito prazeroso para quem nos acompanhou, como a vida tem sido prazerosa para mim, na alegria e na dor. E dizer que leiam o Viktor Frankl, que, saído do campo de concentração, criou a logoterapia, para dizer que você tem a mão que vai comandar a sua vida. Tá? Logo, né, no princípio, era o saber, era o verbo. Né? Você tem isso. Então, é a minha mensagem para todos que estão nos acompanhando, e o meu beijo muito especial e carinhoso para você. Acabada a pandemia, vamos tomar um cafezinho. Não, vai ser um café longo. Acho que vai ser um café, um almoço, um jantar, vai ser tudo misturado. Ei, delícia, Kerp. Muito obrigada por teres aceito o meu convite. Para mim fica uma coisa muito clara aqui, nesse bate-papo contigo. Quando se tem a força interna e quando nós olhamos para nós com coragem e com coragem de realizar o nosso sonho, nada nos abate. Olhar menos para fora e olhar mais para dentro. A nossa força vem da nossa estrutura, e a nossa estrutura vem dos valores, somado aos nossos sonhos. Estejam sempre conosco. Nós contaremos aqui grandes e lindas trajetórias como esta. Ieda, obrigada. Tchau, Suzy. Tchau a todos que nos acompanharam. Um beijo. Tchau.